Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 296, Colapso da Cidade Ladros, um mago de batalha de rank 2. Você promoveu com sucesso sua classe para mago de batalha de rank 2. O atributo de inteligência aumentou em 100. Atributos de força, agilidade, destreza e vitalidade aumentaram em 50. Reserva de mana aumentou em 300. A vida aumentou em 100. Vigor aumentou em 50. A resistência à energia aumentou em 100%. A resistência física aumentou em 100%. A recuperação de mana aumentou em 40. A recuperação da vida aumentou em 10. A recuperação de vigor aumentou em 10. Poder dos feitiços aumentou em 100%. O poder de ataque aumentou em 50%. Jin. Armamento do lançador aumentou um nível. Seu poder mágico aumentará em 15% se você estiver segurando uma arma enquanto usa feitiços. Você desbloqueou uma habilidade de classe de um mago de batalha rank 2 e mago de combate. Aumento do poder de ataque em 15% ao lutar contra um oponente em um raio de 20 metros. Depois de muito tempo, Souta finalmente promoveu sua classe mago de batalha para o rank 2. É tudo graças à sua legião e a todas as missões que ele fez no Império Eterno. Todas as recompensas se acumularam e quando ele olhou para elas descobriu que era o suficiente para promover o de sua classe. Sua habilidade de classe Armamento do Lançador sobe de nível com o avanço de sua classe. Ele também ganhou outra habilidade de classe chamada Mago de Combate. Era importante para ele que sempre lutava em combate corpo a corpo condizente com a classe Mago de Batalha. Sua força de batalha foi aumentada para outro nível. Apenas promovendo sua classe, ele poderia derrotar alguns de seus oponentes que ele não poderia derrotar antes. Não apenas seus atributos aumentaram, tudo sobre ele aumentou, incluindo seu poder mágico. Como ele subiu de nível 2 de suas habilidades para o nível 10, ele conseguiu desbloquear algumas habilidades em sua árvore de habilidades. Souta olhou para todas as habilidades que ele desbloqueou na árvore de habilidades. Doppelganger. Dispersão de sombra. Disparo de raios negro. Escudo de luz sombria. Aura do soberano da noite. Transformação do bombardeio sombrio. Os dois abaixo eram artes de combate de alto nível. Ele teve que escolher uma arte de combate e um feitiço em sua situação. As habilidades que ele escolher se tornarão sua base para se promover o rank 3, assim como a Nuvem Negra de Caça e Manto Sombrio no rank 2. Bem, Souta já tinha um plano em mente para comprar todas as artes de combate no árvore de habilidade. As artes de combate ficarão mais fortes se ele evoluir, então isso só lhe trará benefícios. Ele usou seus pontos restantes para aprender a Aura do Soberano da Noite e a transformação do Bombardeio Sombrio. Jin. Você aprendeu com sucesso a habilidade ou Aura do Soberano da Noite. Você aprendeu com sucesso a habilidade ou transformação do Bombardeio Sombrio. Droga! É tão bom! Sinto uma energia transbordando dentro de mim. Souta deixou escapar uma voz suave enquanto olhava para o teto. O que você é? Saya ficou pasma ao sentir que o corpo dele estava mudando rapidamente. Sua reserva de mana estava se expandindo e sua força crescendo. Você vê. Eu não preciso pedir emprestado seus poderes e contra este nível de oponente. Souta sorriu maliciosamente enquanto colocava de volta a espada Vajra em sua bainha. Ele não iria esperar que seu oponente viesse aqui. Ele vai terminar o mais rápido possível. Ele ergueu a mão e fez um movimento de agarrar. A gravidade ao redor de toda a área aumentou. Foi sufocante. Veslir, que estava do lado de fora do prédio, parou de se mover. Ele sentiu que o ar estava tentando esmagá-lo e transformá-lo em pasta de carne. O que?
Ele ficou chocado ao descobrir que não conseguia mover o corpo. Ele cerrou os dentes e rugiu com raiva quando sua mana explodiu de seu corpo tentando se libertar do campo de gravidade. Boom! Solta! Vesler rugiu ao conseguir se mover, mas seu corpo estava estressado por causa da severa gravidade. Sua voz. Ele avançou na direção do prédio. Ele não sabia como esse feitiço ficou mais forte, mas ele não seria capaz de durar muito se isso continuasse. O poder por trás desse feitiço já estava no Tier 3, mas agora ficou mais forte. 2 minutos. Se não conseguir derrotá-lo em 2 minutos, perderei. Ele murmurou, mas descobriu que não conseguia mover os pés. Ele não sabia o que aconteceu ou como esse feitiço ficou mais forte. Talvez Solta não estivesse usando toda a sua força desde o início e estivesse apenas brincando com ele, um dos top 11 do ranking. Ele olhou para baixo e encontrou um tentáculo preto circulando sua perna esquerda. Ele juntou sua mana em seu punho e estava prestes a rasgar os tentáculos pretos de sua perna quando ouviu passos vindos do prédio. Ele moveu a cabeça e viu Solta sair da fumaça espessa enquanto limpava a poeira em suas roupas. Você! Solta olhou nos olhos de Vesler e sorriu antes de dizer: deixe-me testar minha força com você. Estou curioso para saber quanto tempo você pode durar contra mim. Não me subestime, Solta. Vesler gritou enquanto rasgava o tentáculo preto antes de atacar Solta. Boa! Um largo sorriso se formou no rosto de Solta enquanto ele juntava sua mana em seus punhos. Bang! 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 Os dois trocaram golpes em alta velocidade um com o outro. Cada vez que eles davam um soco, uma enorme rajada de vento se seguia. Isto! Vesler abriu amplamente os olhos ao descobrir que Solta o estava dominando. Isso não pode ser! Ele continuou a dar socos enquanto ignorava os socos de Solta que estavam caindo em seu corpo. Bang! 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 Depois de 1 minuto, ele estava diminuindo a velocidade porque seu corpo não conseguia lidar com o campo gravitacional. Ele sabia disso. Não há dúvida de que ele perderia para este primeiro anista. Mas ele não se deixaria cair sem fazer nada. Então, ele rapidamente transferiu toda a mana restante em seu punho direito. Soco dracônico dominador. Força ilimitada estava em seu punho. O ar e o campo gravitacional foram destruídos no momento em que ele jogou o punho na direção de Solta. Ele tinha certeza de que se Solta recebesse aquele soco, receberia muitos danos. Um ataque de força total de um dos top 11 pode ferir Solta gravemente. Sua voz. De repente, ele viu Solta desaparecer na frente dele como uma bolha. Seu golpe falhou e a força por trás dele destruiu o prédio. Boom! O prédio explodiu enquanto os destroços de rochas voaram no céu. Que pena! Não me atingiu. Uma voz soou ao lado do ouvido de Vesler. Ele sabia que essa voz era de Solta. Ele ficou chocado ao descobrir que seu último ataque nem mesmo acertou em seu oponente. Isso não pode ser. Vesler ficou chocado, mas imediatamente recuperou os sentidos ao descobrir que o campo gravitacional havia desaparecido. Ele o quebrou em seu último ataque. Ele teve uma chance. Foi o que ele pensou. Solta puxou as mãos para trás enquanto a fumaça negra cobria seus punhos. O campo gravitacional voltou a funcionar ainda mais forte. Deixe-me experimentar em você. Transformação do bombardeio sombrio. Vários socos pousaram no corpo de Vesler. Bang! 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 O impulso de força, manto sombrio e fortalecimento muscular triplo ainda estavam ativos, então o poder dessas artes de combate cresceu várias vezes. Vesler não podia fazer nada, pois os poderosos socos de Solta acertavam seu corpo sem parar. O chão desabou e ondas de choque varreram toda a área. Este é o fim, e Solta disse enquanto dava outro soco no estômago de Vesler. Argue!
Ele voou e bateu no prédio que destruiu. Boom! Souta cancelou todas as habilidades que estava usando para preservar sua mana e seu vigor. Esta batalha foi apenas o começo. Ele não podia se dar ao luxo de drenar sua mana e vigor desta vez. Com minha força atual, eu poderia lutar contra uma potência de rank B de alto nível. Se eu usasse minhas cartas na manga, provavelmente poderia lutar contra alguém de rank A. Ele murmurou enquanto olhava para suas estatísticas. Nome: Souta Yeshi. Raça: Goblin Corruptor Mutante, segunda evolução. Nível: 36. Classe: Mago de Batalha de rank 2. Vida: 2340 de 2340. Vigor: 925 de 925. Mana: 2856 de 2856. Força: 905. Agilidade: 998. Destreza: 945. Inteligência: 937. Vitalidade: 820. Pontos de atributo livres: 0. Habilidades. Ativo: Corrida nível 5, Apunhalar nível 5, Velocidade felina nível 5, Caminhada no ar nível 4, Fortalecimento muscular triplo nível 5, Doar habilidades ao animal de estimação nível 10, Ressonância com o animal de estimação nível 2, Aumento de transferência nível 2, Manto sombrio nível 10, Passos sombrios nível 4, Lua carmesim nível 4, Lua cruzada nível 3, Aura do soberano da noite nível 1, Transformação do bombardeio sombrio nível 1. Passivo: Maestria de arma, Manipulação de mana nível 5. Feitiços. Tier 1, Bola de fogo nível 1, Disparo de gelo nível 1, Luz de cura nível 1, Impulso de agilidade nível 1, Impulso de força nível 1, Deslizamento de lama nível 1, Restrição sombria nível 10, Estaca sombria nível 1, Bola sombria nível 10. Tier 2, Bola gravitacional nível 10, Nuvem negra de caça nível 10. Habilidades de classe: Armamento do lançador segundo, Mago de combate. Peculiaridades: Corpo extraordinário, Visão noturna. Habilidades de peculiaridade: Corpo resistente a alta energia. Bênçãos: Bênção do grande, Imunidade a feitiços de Tier 1. Habilidades de equipamento: Colhedor de almas, Lua carmesim, Lua cruzada, Posse. Pontos de habilidade: 0. No Distrito da Luz Vermelha. Um grupo de 10 pessoas vestindo uma túnica vermelha e máscara de prata estava no topo do prédio enquanto olhava para as 3 pessoas no chão. Nós encontramos, e uma das pessoas disse em um tom simples. Sua atenção estava voltada para a menina atrás dos 2 homens. Para trás, Cluster, disse Brando com uma expressão séria. Ele estava olhando com cautela para este grupo de pessoas que apareceu do nada. Quem são vocês? Brian abriu a boca e perguntou. Seu instinto estava lhe dizendo que essas pessoas eram perigosas. Você não precisa saber. Você apenas tem que dar aquela garotinha para nós. Capítulo 297, de Colapso da Cidade Ladros, o mestre dos traidores. Eio Yanagi riu levemente enquanto disparava um feixe poderoso. Sam evitou facilmente seu ataque e ela rapidamente aumentou a distância entre ela e Yanagi. Ela então juntou sua mana em sua mão e acenou para seu oponente. Sua voz. Yanagi agarrou a mão dela antes que ela a alcançasse. Morra! Ela disse enquanto abria a palma da mão e um círculo mágico apareceu em cima dela. Vento desolador. Os ventos se juntaram e formaram uma bola giratória na palma da mão. Os ventos estavam produzindo ventos fortes. Esses ventos estavam desintegrando todos os objetos ao seu redor. Não no meu turno. A professora Sam sorriu quando uma aura azul clara apareceu ao seu redor. Graça da natureza. Ela então puxou a mão e usou a outra para lançar um feitiço. Centelhas do trovão glorificado. O trovão colidiu com ventos poderosos e causou grandes explosões que sacudiram toda a área.
O chão desabou e as pedras enterraram o porão sob o prédio dos professores. A sala de controle havia sumido, não, o prédio inteiro havia sumido. Foi destruído no momento em que começaram a lutar. Elas estavam lutando no distrito dos professores entre a área do primeiro ano e o prédio principal. O Instituto Ladro era vasto a ponto de poder abrigar várias dezenas de milhares de pessoas. Só a arena no meio do instituto já bastava para esse elogio. Tem capacidade máxima para 70.000 pessoas. O instituto foi dividido em 4 partes. O prédio principal, ou o que eles chamam de área do diretor, e então a área do primeiro, segundo e terceiro ano. A arena estava situada no meio dessas 4 áreas. Cada área tem seu próprio edifício representativo, campo de treinamento e outras necessidades. Além disso, a área do primeiro, segundo e terceiro ano foi dividida em diferentes distritos. Mago, lutador, escudeiro, espadachim, arqueiro, etc. A batalha entre a professora San e a Nagishina pode ser sentida em todas as áreas do primeiro e terceiro ano. As vibrações nesses 2 lugares eram altas. Todos nesses 2 lugares podiam sentir a energia pesada que as duas estavam liberando. Boom! 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 Essa garota é muito forte. Como esperado da top 1 do ranking do Instituto Ladro. Professora San disse com um leve sorriso em seu rosto enquanto atacava ferozmente a Nagi. Essa garota era o único problema para seu grupo. Todos os professores graduados e superiores deixaram o instituto para proteger a cidade. Portanto, os professores restantes aqui têm um poder de batalha de rank B, no qual não podiam dar problemas para seu grupo. Exceto por essa garota, e a Nagishina. Isso é tudo que você tem? Deixe-me aproveitar esta batalha. Um largo sorriso se formou no rosto de Yanagi enquanto ela tentava bloquear o ataque da professora San. Mas o punho da professora San parou no ar. Ela então sentiu dor em seu lado. Ela descobriu que a professora San a chutou. Bang! Ela voou e se chocou contra os destroços de rochas. Boom! A professora San abriu a palma da mão e mirou nos destroços de rochas antes de lançar um feitiço. Raio relampejante. Boom! Vários feitiços poderosos estavam caindo como chuva enquanto destruía tudo ao redor. Morra, lixo! Rain rugiu enquanto levantava a esfera em sua palma e ela emitia uma luz ofuscante. Tríade relampejantes. O chamado da Floresta Viva. 2 Tier 3. Franco olhou para isso com uma expressão séria. Ele rapidamente tirou um pingente do bolso e pingou seu sangue nele. Várias barreiras azuladas se formaram em torno dele. Este foi o artefato dado a ele por seu mestre. Ele não teve escolha a não ser usá-lo, pois sabia que não seria capaz de escapar ileso contra 2 feitiços de Tier 3. Incontáveis árvores grossas emergiram do chão e inundaram toda a área em um raio de 200 metros. Ele destruiu vários edifícios que ficavam em linha reta na área do segundo ano. Fogo, vento e terra giraram em alta velocidade acima de Rain. Depois de alguns momentos, os 3 elementos se fundiram criando uma bola branca de energia distorcida. A bola branca de energia estava flutuando descontroladamente antes de lançar um feixe de energia branca na floresta. Boom! Não sei o que vai acontecer com este lugar depois dessa batalha, Souta murmurou enquanto o chão continuava vibrando devido às batalhas em todo o terreno do instituto. As batalhas continuaram crescendo e destruindo o instituto. O mecanismo de defesa havia sumido, então ele não podia usá-lo para erguer uma barreira para proteger cada área do instituto. A presidente Mia está segurando aqueles 4 sozinha. Derrotar um deles é o suficiente para ela. Souta disse enquanto se virava. Ele não queria mais ajudá-la, pois não queria esgotar sua mana e resistência guardadas. Lutar contra alguém no nível de Vesler drenaria 1/4 de sua mana. Ele pelo menos usaria seus poderes para completar sua missão. Falando em missão, Souta olhou seu sistema e verificou as recompensas que recebeu. Jin.
Parabéns por completar a missão ou ajuda. Você recebeu 10.000 experiência, 4 pontos de habilidade e 8 pontos de atributos livre. Souta acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita. Ele tinha outros 4 pontos de habilidade que poderia usar. Isso vai ajudá-lo muito. Ele sorriu e foi mais fundo na área do terceiro ano. Não há batalha nesta área. Embora este lugar fosse bem longe das batalhas, ele ainda podia sentir a vibração no chão. A missão que ele iria concluir era barreira. Ele precisava encontrar o dispositivo de barreira que ergueu a barreira ao redor do instituto. Já que os traidores estavam impedindo qualquer pessoa de entrar na área do terceiro ano, ele adivinhou que o dispositivo estava aqui. Você não tem jeito. Se você treinar adequadamente sua manipulação de mana, poderá encontrar facilmente o dispositivo que está fornecendo mana na barreira. A voz de Saya soou em sua mente. Você consegue encontrar? Souta perguntou enquanto olhava para a espada em sua cintura. Sim. Saya acenou com a cabeça. Ótimo. Então, você pode me dizer onde fica? Souta sorriu. Ele não tinha mais que procurar em todos os lugares apenas para encontrar aquele dispositivo de barreira. Escute bem. Se você treinar sua manipulação de mana para níveis mais altos, sua sensibilidade à mana aumentará junto com ela. Nesse caso, você seria capaz de sentir a ponte de mana que está conectada à barreira. Se você seguir esta ponte, encontrará o dispositivo ou aquele que criou a barreira no final dela. Souta ouviu sua explicação sem interrompê-la. Saya continuou: se você cortar esta ponte, a barreira não será capaz de receber mana do dispositivo ou das pessoas que a ergueram. Mas romper essa ponte é uma coisa difícil de fazer. Você precisa de uma grande quantidade de mana para fazer isso. Sua mana deve ser 3 vezes maior do que o mana na ponte. Eu vejo. Ele acenou com a cabeça enquanto entendia suas palavras. Bem, cortar esta ponte não significa que eu poderia quebrar a barreira, certo? Sim. A barreira perderia apenas seu suprimento de mana, mas ainda teria a mesma defesa. O único problema é que não duraria muito porque não tinha mana para manter sua existência. Tudo bem. Vou me concentrar em treiná-la da próxima vez. Souta parou por um momento e perguntou: então, onde fica o fim dessa ponte? Continue seguindo em frente. É nessa direção e você acabará encontrando-o, contanto que caminhe para frente. Saya respondeu. Obrigado. Ele sorriu antes de dobrar ligeiramente os joelhos. Com um obun, ele avançou em alta velocidade. Sua voz. Depois de alguns minutos, ele parou ao ouvir a voz de Saya em sua cabeça. Está aqui. Souta viu um homem de costas voltadas para ele. Ele pousou a 20 metros de distância do homem. Ao mesmo tempo, ele ouviu a voz de Saya mais uma vez. Aquele homem, não, aquele seu colega está com o dispositivo de barreira. Ele franziu as sobrancelhas ao olhar para a mão do homem e ver o dispositivo de barreira. Saya estava certa. Este homem realmente tem o dispositivo de barreira. Se ele pudesse quebrá-lo, ele seria capaz de completar sua missão, mas ele duvidava que este homem o deixasse fazer isso. O homem lentamente se virou e o encarou. Este homem tinha cabelo roxo escuro na altura dos ombros. Ele tinha olhos penetrantes da mesma cor que assustam qualquer um e ele tem um corpo esguio, mas musculoso. Então você veio, Souta. O homem disse com um sorriso no rosto. O que está fazendo aqui, Randolph? Souta perguntou em um tom profundo enquanto olhava para seu colega de classe. Bom dia, Souta. Tinha a sensação de que é você que viria aqui. Randolph disse levemente enquanto olhava para a barreira ao redor do instituto. Ele então ergueu o dispositivo de barreira em sua mão e disse: Você veio aqui para isso, certo? Venha e pegue isso de mim. Realmente. Inacreditável. Pegar aquele dispositivo vale 8 pontos de habilidade.
2 vezes a mais do que lutar contra Wessler. Significa que Randolph era mais forte do que o top 11 do Instituto. Capítulo 298 – Colapso da cidade Ladros, Valvo. Os inimigos estão lentamente violando a linha de defesa nos distritos 2 e 4. Lumilia franziu a testa ao ouvir os relatos de seu subordinado. Ela olhou para o mapa com uma expressão séria. O Distrito 1 tornou-se um campo de batalha feroz de pessoas acima do rank. A enviar pessoas de escalão inferior era simplesmente pedir-lhes que massacrassem o reforço. Para que Lumilia não focalizasse sua atenção naquele distrito. Seu grupo deve se concentrar em lutar contra os inimigos de baixo nível em vez de pensar sobre os inimigos de alto nível. O Distrito 2 e 4 se tornou o campo de batalha para eles. Os inimigos estavam tentando massacrar todos naquela cidade, mas Lumilia enviou Yujin e Alice junto com outros aventureiros para ajudar as pessoas de lá. A legião da Coculus era muito fraca em comparação com o grupo de inimigos. Seus números eram muito pequenos. É por isso que Lumilia e Lin contataram os poderes desta cidade para ajudá-los, os nobres. Não apenas eles, ela também contatou Jimmy e as grandes empresas desta cidade. Com suas forças combinadas, ela tinha certeza de que eles poderiam aguentar por mais 1 hora. Então, o que você faria? Jimmy estava silenciosamente olhando para o mapa perguntado com um olhar sombrio. Ao lado dele estavam os outros proprietários de grandes empresas como a Corporação Lane. Lumilia não tinha o poder de chamá-los aqui. Ela era apenas a vice-comandante da legião. Embora eles fossem bastante famosos, ela ainda não tinha influência suficiente para mover essas grandes empresas. É por isso que ela pediu à Corporação Lane, o parceiro de sua legião, para chamar esses grandes grupos. Os nobres eram uma história diferente. Jimmy ligou para eles, mas eles não vieram aqui. Isso significa que eles não têm planos de cooperar com seu grupo. Aqueles nobres orgulhosos realmente estavam dando a eles um problema, mesmo em um momento como este. Eles apenas disseram que vão ajudar a cidade à sua maneira. Eles não ficarão em seu caminho. Vamos limpar o Distrito 3 primeiro, disse Lumilia enquanto olhava para as pessoas ao lado de Jimmy. E quanto às nossas forças nos distritos 2 e 4? Você está dizendo que vamos deixá-los lá? Yasu, o dono da maior empresa de armas da cidade, disse com um tom irritado. Não estou dizendo que devemos abandoná-los. Estou dizendo que devemos priorizar a limpeza do Distrito 3 sobre os outros distritos. Devemos estabelecer uma base de operações e este distrito preencheu todos os requisitos. Lumilia parou por um momento enquanto apontava para o mapa antes de continuar. Há alguns inimigos dentro desta cidade e isso é o mais importante. Se não tivermos uma base de operações, teremos dificuldades contra eles. Não, nosso fim virá mais cedo. Sim, ela está certa. É mais fácil limpar este distrito do que os outros distritos. Além disso, precisamos criar defesas para que possamos durar até o reforço chegar. Jimmy disse enquanto cruzava os braços na frente do peito. Mas, Yasu cerrou os punhos com força. Sua empresa estava no Distrito 2, então ele queria retomar aquele distrito mais do que qualquer um. Não pense em mais nada. Vamos lutar por nossa sobrevivência. Sua riqueza não é nada para nossos inimigos. Lumilia disse em um tom sério. Ela queria que eles entendessem a gravidade de sua situação. Não é que ela não quisesse ajudar os distritos 2 e 4. Na verdade, ela realmente queria enviar pessoas para ajudar Yujin e Alice, mas isso tornaria a limpeza do Distrito 3 mais difícil. Agrupem-se e comecem a ajudar os guardas da cidade que estavam lutando contra os inimigos neste distrito. Enviem um relatório a cada 5 minutos. Se não recebermos um relatório, consideraremos que seu grupo se foi. Lumilia disse a eles. Ela estava agindo como estrategista de sua aliança. Bem, Jimmy foi quem a indicou para esta posição. Mila,
Quem está lutando contra oponentes fortes são a professora Geise e a professora Sabrina, disse Lin enquanto olhava para cima. Eu sei. Nós vamos evitar ser pegos na batalha delas. Lumilia disse com uma expressão séria. A professora Geise e Sabrina junto com o oficial de alta patente das forças da cidade estavam lutando contra os oficiais de 7 círculos dos 7 pecados capitais neste distrito. Eles só podiam contar com eles para repelir os inimigos mais fortes. No porão da arena. Um homem com cabelo loiro curto e liso estava descendo as escadas. Ele estava vestindo uma jaqueta preta e calças. Sua jaqueta tinha o símbolo dos 7 pecados capitais. Este é o lugar certo. Tenho certeza de que o talismã sensorial estava apontando para este lugar. Ele murmurou enquanto continuava a caminhar vagarosamente. Ele então olhou para cima e disse, e mesmo assim, eles estavam perdendo tudo, e aqui estou eu encontrando as pedras de sangue. Ele sentiu que algo cobria todo o porão. O que? Ele ergueu a mão e colocou a palma na parede. Uma barreira. Realmente, eles estão muito atrasados para isso. Talvez, eles queiram me aprisionar neste porão. Ele sentiu uma barreira de alto nível neste porão. Ele não tinha como sair deste lugar. Bem, e eu deveria ir com tudo. Um sorriso se formou em seu rosto e sua energia começou a se espalhar ao seu redor. Vá embora, Brian. Leve Cluster embora e vá para a Legião. Brando gritou com Brian enquanto erguia o escudo à sua frente. E Brian olhou para Brando. Deixe isso comigo. Precisamos de ajuda. Brando disse enquanto olhava para as 2 pessoas à sua frente. Eles derrubaram as outras pessoas, mas esses 2 eram diferentes do resto. Eles eram fortes. Tudo bem. Voltarei para ajudá-lo. Brian disse antes de se virar e carregar Cluster em seus braços. Ele então saiu depois de olhar para Brando mais uma vez. Tenha cuidado, Brando. Não se force demais. As 2 pessoas têm grandes físicos. Eles tinham 2 metros de altura e seus corpos exalavam densa energia. Acho que poderia ganhar um tempo até que alcancem a Legião, Brando murmurou para si mesmo enquanto controlava sua mana e cobria seu escudo. Eu preciso protegê-los, porque eu sou um escudeiro. As 2 pessoas vestindo túnicas vermelhas se entreolharam. Quem quer ir primeiro? Vou passar, Khan. Não vou conseguir me conter quando começar a lutar. Afinal, sou um berserker. Tudo bem. Deixe isso comigo. Você apenas vá lá e capture aquela menina, Kim. Um dos 2 deu um passo à frente e olhou para Brando com olhos cheios de desprezo. Eu sou seu oponente neste momento. Bem, isso é da sua perspectiva, mas da minha perspectiva, eu não considero seu nível de poder como meu oponente. Você não saberá até tentar, o disse Brando bruscamente. Essas pessoas eram diferentes das pessoas que estavam atacando a cidade. Ele não sabia por que eles queriam capturar Cluster. O outro se virou e disse, eu irei agora e capturarei aquela garotinha, Khan. Não, você não precisa. Brando rugiu enquanto avançava em direção ao homem chamado Kim. Sou voz. Kiki, eu sou seu oponente. Khan se moveu na frente de Brando para interceptá-lo. Ele então deu um soco mirando na cabeça de Brando. Brando rapidamente ergueu o escudo e bloqueou o golpe. Bang! Eu realmente quero lutar contra um gênio como você, solta, Randolph disse enquanto erguia o dispositivo de barreira e acrescentou, se eu der isso a você, você lutará comigo? Não, eu não vou lutar com você. Além disso, não vou me chamar de gênio. Solta respondeu a ele. Entendo. É lamentável. Então, venha e pegue-o de mim se você tiver o poder. Randolph sorriu quando sua energia explodiu de seu corpo. Ele rapidamente se espalhou por toda a área. Boom! A expressão de Solta mudou quando ele sentiu sua aura.
A força dessa aura era 5 vezes maior do que Wesler com quem ele lutou antes. Randolph estava cheio de intenção de luta. Ele tinha certeza de que mesmo se tivesse aquele dispositivo de barreira, Randolph não o deixaria ir facilmente. De repente, a energia em torno de Randolph se comprimiu antes de explodir. Como água, inundou Salt e tudo ao seu redor. Isso. Uma mana líquida. Salt abriu os olhos amplamente ao sentir a mana ao seu redor tentando transformá-lo em uma pasta de carne. Foi sufocante. Se ele não tivesse resistência à alta energia, ele teria dificuldade em se mover sob essa pressão. Este homem escondeu profundamente seu poder. E pensar que ele era muito mais forte do que os melhores alunos deste instituto. O que ele queria exatamente neste instituto? Ele não aprenderia nada neste lugar para começar. Parece que há mais história por trás dessa missão. Randolph olhou para Salt e disse em um tom frio. Aumente seus sentidos. Não se distraia por um único momento. Sua voz. Solta. A voz de Sae ecoou em sua cabeça. Os olhos de Solta se contraíram quando Randolph apareceu na sua frente em um instante. Uma grande concentração de mana formou-se ao redor da mão de Randolph. A mana se moveu e se transformou em uma lâmina. Boom! Capítulo 299 De colapso da cidade Ladros, Brando vs Khan. Clang. Clang. Khan lançou um ataque feroz contra Brando. Cada vez que seu punho colidia com o escudo de Brando, um alto som metálico ecoava em toda a área. A rajada de vento seguiria depois disso. Clang. Clang. Esse cara é muito forte, e Brando cerrou os dentes enquanto segurava com força o grande escudo. Ele não conseguia parar aquele homem chamado Kim. Foi inútil. Ele pensou que seria capaz de detê-los sozinho, mas ele era apenas arrogante. Ele ficou convencido por ter alcançado o rank B rapidamente. Ele deixou isso subir em sua cabeça. Aura do escudeiro. Vontade do cavaleiro. Ele ativou suas habilidades que aumentavam seu poder e defesa. Khan ergueu as sobrancelhas ao ver a habilidade de Brando ativada. Ele sorriu e aumentou seu ritmo para socar o escudo. Bang! 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 Uma luz azulada cobriu o escudo antes de Brando avançar. Esmagar escudo. Khan socou mais uma vez, mas o escudo refletiu a força fazendo voar 5 metros para longe de Brando. Ele torceu o corpo no ar e caiu sobre os 2 pés. Ele ergueu a cabeça e olhou para Brando, mas o encontrou já na sua frente. Oh! Armação de escudos triplos. 3 escudos semitransparentes se formaram ao lado de Brando. Esses escudos podem atacar e defender ao mesmo tempo. 2 escudos se moveram do lado de Khan e o esmagaram. Estavam tentando esmagá-lo em uma pilha de carne. Kiki. Khan riu quando sua mana explodiu de seu corpo. Ele se juntou em ambos os braços e ele empurrou os escudos para longe dele. TSK. Brando estalou a língua ao ver isso, então controlou o escudo restante para esmagar Khan de cima. Sua voz. O escudo voou em alta velocidade e estava prestes a bater na cabeça de Khan. Khan olhou para ele com um sorriso no rosto. Ele ergueu os pés e transferiu um pouco de sua mana para ele. Ele então lançou um chute no momento em que o escudo chegou acima dele. Bang! Rachaduras apareceram no escudo e ele rapidamente se espalhou ao redor dele. Depois de alguns momentos, o escudo desmoronou como um vidro frágil. Suas minúsculas partículas desapareceram no ar. Investida. Escudo espinhoso. Ataque rápido. Brando agarrou Khan com seu escudo. A superfície de seu escudo tinha espinhos. Esses espinhos perfuraram a pele de seu oponente, causando respingos de sangue. Você está se apressando, disse Khan claramente e as chamas cobriram seu braço esquerdo. Ele lançou um soco poderoso enquanto ignorava seus ferimentos. Punho terrestre flamejante.
Brando semicerrou os olhos quando uma luz ofuscante rompeu do punho de Khan. Foi seguido pelo intenso calor que quase queimou sua pele. Ele podia sentir uma grande concentração de mana à sua frente. Ele entendeu que Khan iria lançar uma habilidade poderosa e mais forte. Mas o que ele poderia fazer? Ele sabia que não seria capaz de evitá-lo. Comparando suas velocidades, não há dúvida de que Khan era 1,5 km mais rápido do que ele. Então ele só poderia bloquear esse ataque. Ele só podia confiar em seu parceiro nesta situação. Boom! Brando cerrou os dentes ao sentir a poderosa energia colidir com seu escudo. Ele derramou sua mana no escudo para torná-lo mais forte. Ele sentiu que seus ossos estavam sendo esmagados. O sangue fluiu de seus poros quando o impacto o jogou para dentro do prédio. Sua voz. Seu corpo voou enquanto destruía as paredes antes que ele finalmente parasse no interior do edifício. Ele estava cravado no chão com as paredes e pilares quebrando. Argue! Ele gemeu de dor enquanto cuspia sangue. Ele sentiu seu corpo doer enquanto tentava se levantar. Sobe! Sobe! Brando ouviu um som fraco de choro. Ele virou a cabeça para o lado e viu uma mulher. A mulher tremia enquanto se enrolava no canto da sala. Lágrimas continuavam escorrendo de seus olhos enquanto tentava conter a voz. Ela estava com medo. As coisas que estavam acontecendo nesta cidade estavam fora de sua imaginação. Ele lembrou que estava no distrito da Luz Vermelha. Claro, algumas pessoas não conseguiram evacuar a tempo. Eles poderiam apenas esperar aqui por sua morte. Ela é apenas uma prostituta. Ela não tinha o poder de se proteger. Ele pensou. Certo, ele era um escudeiro. Ele a protegeria mesmo que ela fosse uma prostituta. Ele cerrou os dentes ao se levantar com grande esforço. Não se preocupe, eu vou te proteger, então você deve sair e deixar este lugar. Ele disse enquanto estreitava os olhos. A mulher ergueu a cabeça e olhou para Brando. Brando sorriu ironicamente e disse: vou ganhar algum tempo. Você deve deixar este lugar o mais rápido possível. A mulher observou Brando sair com uma expressão atordoada. Depois de um tempo, ela enxugou as lágrimas e acenou com a cabeça: obrigada. Khan sentiu o chão vibrar e uma onda de mana na área externa do distrito da Luz Vermelha. Ele olhou naquela direção e sorriu: parece que Kim já os encontrou. Ele tinha certeza de que Kim não teria nenhum problema em capturar aquela garotinha. Kim era o mais forte do grupo, pois era um dos executivos da organização. Eles não teriam essa chance se os 7 pecados capitais não atacassem esta cidade. O grupo deles não foi suficiente para capturar aquela garotinha nesta cidade cheia de pessoas poderosas. Ainda assim, essas pessoas são muito poderosas, e ele murmurou enquanto olhava para a barreira no céu. Depois de capturar aquela garotinha, eles têm que deixar este lugar caso algum membro dos 7 pecados capitais chegue. Os 7 pecados capitais não se importariam nem mesmo se fossem uma organização criminosa. Contanto que eles não fizessem parte dos 7 pecados capitais, eles os matariam. Tudo. Ele virou a cabeça ao ouvir passos ao seu lado. Ele viu Brando sair do prédio com passos instáveis. Oh, você ainda quer continuar, disse Khan enquanto caminhava em direção a Brando. Ele parou de repente quando viu a expressão nos olhos de Brando. Você é um escudeiro, certo? Você quer proteger essas pessoas usando aquele escudo insignificante. Então, eu vou esmagar sua esperança. Você não seria capaz de proteger a todos com esse tipo de escudo. Ele rugiu enquanto reunia toda a sua mana em seu punho. Ele então se lançou sobre Brando com uma expressão louca no rosto. Sua voz. Uf! Brando respirou fundo enquanto tensionava os músculos. Eu estarei sob seus cuidados, parceiro. Ele pensou enquanto olhava para Khan com olhos determinados. O parceiro de um escudeiro era seu escudo. Ele não deve hesitar em usar seu escudo.
Khan chegou na frente dele antes que ele desse um soco poderoso. Brando cerrou os dentes ao mover o escudo para bloquear o punho de Khan. Bang! Arg! Rachaduras se formaram no escudo enquanto Khan continuava batendo com o punho. Energia de alta densidade estava voando pela área e destruiu tudo o que atingiu. O impacto dos socos estava causando ferimentos dentro do corpo de Brando. O sangue jorrou de seus olhos, nariz, orelhas e boca. Apenas morra! Khan gritou enquanto dava mais um soco. Este soco foi o mais forte. Ele usou tudo o que tinha neste último soco. Bang! Seu punho perfurou o escudo e ele pousou na barriga de Brando. Brando cuspiu a boca cheia de sangue ao ser lançado em direção ao prédio mais uma vez. Rachaduras espalharam-se no escudo antes de desmoronar. Fragmentos caíram no chão causando um som metálico. Cour! Cour! Brando tossiu fortemente enquanto cuspia uma grande quantidade de sangue. Ele sentia que mal conseguia mover seu corpo e seus olhos estavam ficando pesados a cada segundo. Arg! Seu escudo havia sumido. O que ele poderia fazer se não tivesse seu escudo? Ele não podia proteger ninguém. Quem é o maior escudeiro? O escudeiro não era nada se ele não tivesse seu escudo. Como ele poderia proteger seus amigos? Sinto muito a todos, e ele murmurou antes de perder a consciência. Ele sofreu uma derrota devastadora desta vez. Ele não tinha mais vontade de lutar. TSK. Que fraco, e Khan estalou a língua enquanto olhava para Brando. Ele abriu a palma da mão e lançou uma bola de mana em direção a Brando. Boom! O prédio explodiu quando Khan se virou e começou a caminhar em direção à Batalha de Qin. Capítulo 300, de Colapso da Cidade Ladros, e Distrito 3. As forças da Cidade Ladros estavam do lado que estava perdendo. As baixas continuaram crescendo a cada minuto. Mais de 10.000 pessoas já morreram e vão continuar aumentando. Eles estavam protegendo os civis enquanto lutavam contra inimigos poderosos e isso os colocava em uma posição muito desvantajosa. Então, eles criaram barreiras em seu campo de batalha para proteger os civis. Manter essas barreiras enquanto lutava contra os 7 pecados capitais foi uma coisa muito difícil de fazer. Mas o que eles poderiam fazer? Eles não podiam simplesmente deixar aquelas pessoas inocentes morrerem na frente deles. Se eles não criassem uma barreira em seu campo de batalha, eles poderiam destruir esta cidade inteira em apenas mais 1 ou 2 horas. As ondas de suas batalhas varrerão esta cidade do mapa do Reino Hebreu. Atualmente, o estado da batalha estava muito pior do que antes. O Distrito 1 se foi. Este era o pior distrito de todos os distritos no momento. Apenas pessoas acima do rank estavam vivas e lutavam contra o oficial de rank superior dos 7 pecados capitais. Exceto por essas pessoas, ninguém conseguiu sobreviver. As baixas neste distrito já ultrapassam 20.000. Esse é apenas o número estimado de pessoas comuns que morreram. Não incluiu os aventureiros, guardas da cidade e pessoas ilegais do submundo. Os distritos 2 e 4 eram diferentes, mas mais da metade foi destruído. As forças combinadas da Legião Dark Oculus e as forças dos comerciantes estavam lentamente sendo empurradas para trás. Lumilia, a comandante oficial da Aliança, sabia que eles não poderiam derrotar as forças dos 7 pecados capitais. Ela só queria que eles atrasassem as forças do oponente enquanto eles estavam criando uma linha de defesa no Distrito 3. Eles também estavam reunindo as forças soltas dos aventureiros e guardas da cidade em 2 distritos. Além disso, ajudaram os civis de ambos os distritos na evacuação para o Distrito 3. Nesse ínterim, o Distrito 3 era o lugar mais seguro em todos os distritos. Lumilia e o resto já limparam as forças dos 7 pecados capitais. Eles não venceriam em uma batalha 1 contra 1, mas poderiam vencer se usassem seus números. O único problema era a barreira no meio do distrito.
Dentro desta barreira, os professores estavam lutando contra um oficial de 7 círculos dos 7 pecados capitais. Se os professores perdessem, eles também morreriam porque nenhum deles poderia ser páreo para uma potência que atingiu o rank SSS ou o rank herói. Mesmo se o oficial fosse ferido, eles ainda não seriam capazes de matar aquela pessoa por causa da grande disparidade em seus níveis de poder. O Distrito 5 não era melhor do que o Distrito 3. Os nobres mal podiam suportar as forças dos 7 pecados capitais. Os chefes de família das casas nobres eram os que lutavam contra o oficial de 7 círculos. Os chefes de família não podiam ser subestimados. Alguns deles eram mais fracos do que Gregory e alguns eram mais fortes. Eles foram o suficiente para lutar contra um único oficial de 7 círculos no rank SSS. Teremos que esperar mais 30 minutos, disse Lumilia com uma expressão séria. 30 minutos. Eu me pergunto quantos de nossos subordinados morrerão nesses minutos. Jimmy disse enquanto olhava para a barreira no meio do Distrito 3. Se os professores perderem antes que o reforço chegue, eles morrerão. Ele só podia esperar que os professores que estavam lutando contra o oficial de 7 círculos pudessem aguentar por um tempo. Perdemos contato com algumas de nossas forças. Não pudemos verificar se morreram ou não. Lumilia disse enquanto tirava o talismã de transmissão. Ela nem sabia se Eugene e Alice que ela enviou nos distritos 2 e 4 ainda estavam vivos. Não temos como observar o campo de batalha. Se voarmos no céu, essas pessoas vão atirar inúmeros feitiços contra nós. Um dos líderes de um grupo de comerciantes disse. Ele tentou enviar pessoas para observar a batalha em 3 distritos, mas as forças dos 7 pecados capitais os impediram imediatamente. Lumilia respirou fundo e olhou para eles antes de perguntar: vocês realmente querem sobreviver? Os líderes do grupo de comerciantes se entreolharam antes de acenar para ela. Claro, nós queremos sobreviver. Você tem um plano em sua mente? Mesmo que isso signifique usar um tesouro valioso, acrescentou Lumilia. Os líderes pararam por um momento. Eles não tinham certeza de como responder a ela. Depois de contemplar os prós e os contras, eles concordaram com ela. Eles não podiam ignorar os civis na cidade, então eles não criariam uma barreira para protegê-los. Se eles criassem uma barreira no Distrito 3, eles tinham certeza de que poderiam durar 30 minutos. Mesmo se eles sobreviverem, eles terão que enfrentar a ira do reino hebreu. Eles serão condenados por não protegerem os civis, mesmo que não tenham a obrigação de protegê-los. A reputação deles despencaria e se espalharia por todo o continente, não, pelo mundo inteiro. Eles não seriam capazes de fazer negócios e alguns dos grandes países não os deixariam entrar em seu território. O pior cenário é que algumas pessoas vão contratar um assassino para caçá-los. Eles eram comerciantes, por isso é importante que tenham uma boa reputação. Muitas pessoas confiariam em seu produto e o comprariam sem hesitação. Eles poderiam imaginar instantaneamente como o reino hebreu os banirá de seu território. Se isso acontecer, eles só poderão fazer negócios em pequenas cidades e aldeias que não sejam protegidas por nenhum grande país. Armas e armaduras de alto nível são necessárias. Vamos permitir que nossas forças as equipem para aumentar sua taxa de sobrevivência na batalha. Além disso, vamos instalar um mecanismo de defesa ao redor do distrito usando materiais valiosos como pedras de mana e orbes de monstros. Lumilia explicou lentamente seu plano aos líderes do grupo de comerciantes. Os líderes concordaram com seu plano e planejaram trazer seus recursos. Não subestime a riqueza que esses comerciantes acumularam por muito tempo. Façam isso em 10 minutos, envie 2 forças para apoiar nossas forças no Distrito 2 e 4. Deem a cada um deles uma arma e armadura de alto nível. Não se esqueçam das poções. Cada um deve ter 10 poções de mana e vida. Lumilia os ordenou. Os líderes acenaram com a cabeça e instruíram seus subordinados. Eles não tinham tempo para pensar neste momento.
Eles só precisam seguir a ordem se quiserem aumentar sua taxa de sobrevivência. 100 pessoas foram enviadas para o Distrito 2 e outras 100 pessoas para o Distrito 4. Todos estavam armados com armas e armaduras de grau roxo. Enquanto os líderes organizavam essas pessoas, Lumilia reunia os magos para montar o mecanismo defensivo em torno do Distrito 3. Eles também não se esqueceram de criar armadilhas como mina de mana ou ruptura de terra. Ao configurar este mecanismo, centenas de magos trabalharam juntos e consumiram uma grande quantidade de poções de mana para que eles o terminassem em apenas alguns minutos. Mesmo que este não seja um mecanismo perfeito, tudo bem. Contanto que pudesse atrasar as forças dos 7 pecados capitais, era o suficiente para eles. Lumilia também abriu o tesouro da Legião Darkoculus e deu a arma para os membros. Ela sabia que Solta ficaria bravo com ela por abrir o tesouro sem sua permissão, mas ela se preparou para enfrentá-lo depois disso. Isso se ela sobrevivesse a esta grande batalha que se aproximava. Depois de alguns minutos, Yujin e Alice voltaram com suas forças. Eles ficaram feridos, mas os curandeiros e clérigos trabalharam juntos para curar os feridos. Claro, eles priorizam as pessoas que têm grande habilidade em batalha para que possam ajudar na defesa do Distrito 3. Os Distritos 2 e 4 quase desapareceram. As forças dos 7 pecados capitais chegarão ao Distrito 3 em apenas alguns minutos. Todos terminaram de se preparar e estavam prontos para lutar. Os guerreiros, lutadores, escudeiros e outras classes de combate corpo a corpo estavam esperando enquanto se escondiam nas casas próximas aos limites do distrito. Enquanto os arqueiros e os suportes assistiam da parte de trás. Os magos que sabiam voar estavam no ar. Os 7 pecados capitais não seriam capazes de abatê-los quando estivessem longe deles. Eles ativaram o mecanismo de defesa e se prepararam para lançar vários feitiços. Todo mundo sabe disso. Esta será uma batalha brutal. Lumilia, Lin, Jimmy e os outros líderes estavam no telhado da Legião Darkoculus assistindo a cena com uma expressão séria. Ainda não conseguimos observar tudo mesmo tendo trazido a batalha aqui neste lugar. E há um atraso nas informações que iremos receber. Jimmy disse bruscamente. Só podemos confiar em nossos subordinados. Fizemos tudo o que podíamos. Um dos líderes disse com um suspiro profundo. Então este é um verdadeiro campo de batalha. A guerra de legiões é muito pequena comparada a esta batalha. Lumilia pensou enquanto olhava na direção do Distrito 4. O Instituto Ladro estava situado nesse distrito. Aquele lugar estava cheio de inimigos, então se Solta conseguisse quebrar a barreira, as pessoas dos 7 pecados capitais invadiriam o interior. Cuidado, Solta. Brian, Brando e Cluster, espero que vocês também estejam seguros. Lumilia pensou enquanto levantava a mão. Todo o lugar estava mortalmente silencioso. Ninguém se atreveu a emitir um único som. A tensão estava aumentando à medida que as forças dos 7 pecados capitais se aproximavam. Uma pessoa se aproximou de Lumilia e disse: As pessoas na frente disseram que os inimigos estavam a 300 metros deles. Bom. Lumilia acenou com a cabeça. Ela então respirou fundo e circulou sua mana. Ela emitiu uma ordem: toque a buzina e deixe os magos e arqueiros atacarem os inimigos primeiro. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.